Obrigado. Aliás, Assim que seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria e sincera alegria que nós estamos aqui sob o peso da responsabilidade de iniciarmos o mês comemorativo aos 83 anos de fundação da nossa Santa Casa Santa, Centro Espírita Amor e Verdade. Houve uma pequena intercorrência com os convidados que se apresentariam na semana passada. Eles pediram desculpas profundas pelo fato de não estarem presentes aqui, em uma vida no mês comemorativo. Em outra ocasião, certamente, eles poderão estar presentes também para levantar a noite e trazer música que eleva a alma, que eleva os nossos corações. Inclusive, um deles é autor de várias músicas espíritas que nós conhecemos, mas desconhecemos o autor. Então, ele estaria presente na semana passada. Lamentavelmente, houve uma intercorrência, não só ele como grupo não poderão estar presentes aqui. Mas fica a promessa para uma outra ocasião, eles vêm, quem sabe, no ano que vem, no outro ano, estar presente, nos brindando com a sua arte. Aí nós nos coube a trazer uma figura feminina muito pouco conhecida no meio espírita, a maior expoente, a maior médium, antes de Chico, médium psicógrafa, e que certamente vários aqui conhecem suas obras. Nós vamos ter acesso a elas daqui a pouquinho, mas nós trouxemos, antes de falarmos de Zilda e Yolanda Gama, a grande antecessora de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier, nós precisamos falar de uma figura que tem uma ligação íntima e direta com Zilda Gama, mas lá no século XIX, chamada Victor Hugo ou Victor Marie Hugo. Mas qual é a relação entre Victor Hugo e Zilda Gama? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Victor Marie Hugo nasceu em Paris, na França, em 1802 e desencarnou em 1885, ou seja, viveu bastante naquela época, 83 anos de existência. Foi um grande romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista também, foi político, defensor espírita, ativista pelos direitos humanos da França, naturalmente, e de relevante atuação política em seu país. É autor de Os Miseráveis, que todos nós conhecemos, e também de Corcunda de Notre Dame, outra obra universalmente conhecida. Victor Hugo, como é conhecido, Victor Marie Hugo. Entre diversas obras clássicas de fama e renome mundial, além de 22 livros de poesia, 14 peças teatrais, além de 8 romances. O primeiro contato que Victor Hugo teve com a doutrina dos espíritos, com o espiritismo, se deu algum tempo depois, como nós vamos saber por que se deu esse primeiro momento. E foi, assim, uma identificação à primeira vista, através das mesas girantes, no ano de 1853, e foi um grande divulgador do espiritismo, além de ser amigo pessoal de Allan Kardec. Victor Hugo casou com Adèle Fouché, nascida em 1803 e faleceu, desencarnou em 1868. Ambos se casaram, vamos estar ali, vou voltar aqui rapidinho, isso, em 12 de outubro de 1822. Então, Victor Hugo tinha 20 anos e Adèle Fouché tinha apenas 19 anos. Interessante, o casal teve 5 filhos, 3 rapazes e 2 moças. Dentre as meninas, a preferida do casal chamava-se Leopoldine Hugo. Leopoldine, aos 19 anos, se casa, contrai matrimônio e vai passar a lua de mel a bordo de um navio do rio Sena. Mais tarde, falaremos então nesse episódio. Seguindo, vamos dar um salto no tempo. Então, 35 anos após o desenlace de Leopoldine, nasce no Rio de Janeiro, no dia 11 de março de 1878, 35 anos após o
desencarne de Leopoldina. Em Três Trilhas, município de Juiz de Fora, Minas Gerais, Zilda Yolanda Gama, filha do seu Augusto Cristiano da Gama, escrivão de paz, e dona Elisa Emília Cross da Gama, nascida em Vassouras, era carioca, e o pai mineiro, filha de pai alemão, o senhor Augusto, né, e mãe mineira de São João del Rei. A dona Elisa que casou, na verdade, em Minas Gerais. A dona Elisa foi professora estadual, diplomada pela Escola Nacional de São João del Rei e iniciou Zilda em seus estudos. E Zilda exerceu o magistério no município de Além Paraíba, tendo assumido por várias vezes a direção dos grupos escolares Castelo Branco e Sales Marques na mesma cidade, após ter obtido 2 promoções. Zilda foi professora primária e diretora escolar. Vamos seguindo aqui. Em 1901, então, desencarna sua irmã primogênita, mais nova do que ela, a poetisa e violinista Maria Antonieta Gama. Em 1903, seus pais desencarnam com um espaço de apenas 5 meses de um para o outro. Zilda tinha apenas 24 anos e ela se viu então sob a responsabilidade de criar seus 5 irmãos mais novos. Eram 6, 3 rapazes, 2 moças, né? Lá atrás, naquela época de Vitor Hugo. E agora, coincidentemente ou não, os pais de Zilda também tiveram 5 ou 6 filhos. Acabou sendo responsável pela criação e formação dos seus irmãos mais novos. Órfão, naturalmente, como ela, e sem esmorecer na sua coragem e na sua fé em Deus, e sobretudo na dedicação que de todas as formas eles dependiam dela. Ainda jovem, Zilda Gama começou a perceber então a presença de espíritos, ou seja, Zilda percebeu o seu potencial mediúnico. Seguindo, em 1912, Zilda então já era adepta da doutrina dos espíritos, embora não fosse média ostensiva, mesmo sentindo a presença dos espíritos. Como ela declarara no prefácio de sua segunda obra publicada, e mais tarde nós veremos qual é. Abatida por íntimos dissabores, sentiu que uma entidade do mundo invisível desejava comunicar-se com ela. Pegou um lápis e prontamente lhe veio, através de uma psicografia muito interessante, um conselho dado por ninguém mais, ninguém menos, seu pai desencarnado em 1903. 11 anos após, tanto seu pai como a sua irmã, como nós veremos, transmite para Zilda uma psicografia lhe trazendo conselhos, exortações, direções que ela deveria tomar. E outra mensagem, naturalmente, pela própria irmã, a Maria Antonieta Gama, que a aconselhavam e a consolavam nos momentos de provações mais difíceis pelos quais ela estava passando. Ou seja, Zilda tinha que trabalhar fora, Zilda tinha que cuidar dos seus irmãos, sustentar os irmãos, educá-los, ou seja, ela passou enquanto professora a ter uma vida redobrada em função das suas responsabilidades, porque acabou ficando órfã, mas por ser irmã mais velha, se viu então na contingência de cuidar dos seus irmãos mais novos. Pouco depois, passaram então a psicografar mensagens de um espírito de nome Mercedes. Mercedes foi uma entidade de um amor incondicional, uma dedicação intransferível a Zilda, sempre presente em todos os instantes de dor e de raras alegrias pelas quais Zilda passava. Enfim, um dos seus mais desvelados guias ou mentores espirituais e que lhe reservara a importante missão do alto que lhe reservara para o espiritismo. Deixa eu começar a entender a partir de aí por que Zilda ela veio a ser antecessora de Chico Xavier. Ela nasceu antes de Chico. Esse é o talento mediúnico aflorou antes de, inclusive, décadas atrás. Em 1912 ainda, ela recebeu um conselho de seu pai, através da psicografia, e de sua irmã Maria Antonieta, pouco depois de Mercedes. Ou seja, Mercedes foi o terceiro espírito a se apresentar para Zilda,
orientando em todos os aspectos necessários, e logo depois de Mercedes surgiu um quarto espírito. No mesmo ano, em 2012, recebeu interessante mensagem de ninguém mais, ninguém menos, Allan Kardec. Ainda nesse mesmo ano, como nós podemos ver ali, editado no livro Diário dos Invisíveis, essa obra não existe mais editada, só possivelmente em sebo ou bibliotecas. Quem tiver interesse em pesquisar, acreditamos que já tenha disponível em PDF pela internet, Diário dos Invisíveis, lançado pela editora Pensamento. E nesse livro consta várias mensagens de ninguém mais, ninguém menos, do Dr. Bezerra de Menezes, para a própria Zíbia. E ele exorta com a seguinte mensagem. E antes disso, Zíbia, naquele momento em que ela percebe que era o Dr. Bezerra de Menezes que estava psicografando através dela, que ela sentiu a presença, ela declara: intensa foi a minha emoção que me sensibilizou até as lágrimas. E mentalmente disse-lhe que não me considerava na altura de desempenhar a contento a excelsa quão arriscada incumbência de que me dera conhecimento a piedosa Mercedes, a sua guia ou a sua mentora. Ele ponderou sobre a responsabilidade dessa missão espiritual e prometeu coadjuvar-me, ajudar-me, amparar-me, para que eu a executasse satisfatoriamente, terminando com austeridade a sua inovidável, a sua inesquecível mensagem datada de 27 de dezembro de 2012. E aí, 1912. Obrigado. E aí o nosso querido, nosso conhecido doutor nos diz o seguinte: sobre a tua fronte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, e será a tua glória ou a tua condenação. Vamos abrir aqui um parênteses. Zíbia foi missionária, responsável, planejada, programada e assumiu no plano espiritual a missão de impulsionar a doutrina dos espíritos. Guardadas as devidas proporções, os médios ostensivos têm a mesma responsabilidade. E se não conduzir com responsabilidade, com propriedade, com sentimento cristão, aquilo que planejou no plano espiritual, ele pode fracassar. Como o próprio doutor falou para ela, será a sua glória ou a sua condenação. Conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos, ou seja, as suas incumbências da própria alma ou do espírito, cinge-te de coragem, fé, benevolência, cumpre sem desfalecimento e sem deslizes todos os teus deveres sociais e divinos. Cada um de nós temos nossos compromissos, as nossas responsabilidades frente ao plano espiritual, frente a Deus. Afinal, nós pedimos a Ele, através dos amigos espirituais, dos engenheiros reencarnacionistas, se nós tivéssemos, ou talvez estivéssemos de fato em nosso lar, que nós viéssemos com a capacidade mediúnica, com o fenômeno mediúnico, para o quê? Avançarmos na nossa atual encarnação. Não precisamos ser arvorados. Não peguemos ao pé da letra a importância do uso da caridade através da mediunidade. Porque tem pessoas que talvez, mal interpretando a literatura espírita, pode se investir de uma pressa desnecessária que fará com que ela, lá adiante, fracasse. Porque tudo é feito no tempo de Deus. Tudo é feito com parcimônia, com metodologia, com autoobservação e com a prática, consolida. E foi isso que Zilda fez, e é isso que hoje nós fazemos aqui, cada um no seu tempo, não é verdade? Então, todos os seus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante. Não foi o Dr. Bezerra, foi Allan Kardec, desculpem, no livro Diários Invisíveis. E Zilda, nos diz o seguinte: durante 15 anos, conforme a própria Zilda declarara, o espírito Allan Kardec assumiu a direção dos seus trabalhos espirituais, orientando, aconselhando, esclarecendo, tendo sido várias as provas que vieram a confirmar a sua supremacia espiritual sobre as demais entidades comunicantes. Assinadas por ele, há algumas declarações, como nós vimos no livro, no diário
dos Invisíveis. E aí nós vamos fazer uma parte com relação a essa questão. Deixa eu ver se nós estamos certinho, que foi em... Sim, já lemos isso, né? E aí nós vamos partir para o ano de 1916, 4 anos após Allan Kardec, né, ter se pronunciado, transmitido várias mensagens para Zíbia. Algo muito interessante nesse ponto, nós vamos entender por que a Leopoldine surge lá atrás, na família de Victor Hugo, né? E ela retorna agora nesse momento com a orientação do próprio Divaldo Franco, que ele diz o seguinte: em 1916, benfeitores espirituais, informaram eu dei um salto aqui, a médium Zilda, que iria psicografar uma novela, fato que a deixou perplexa e meio descrente. Não acreditava que ela escreveu um livro, uma obra, uma novela ou um romance. Acabou acontecendo. Vocês tomem desculpa que dei um salto aqui. Mas, no dia e na hora combinados, Zilda sentiu-se como impelida, passou então a transportar para o papel, a psicografar rapidamente tudo quanto constituía o início de um romance. Nada menos foi sua surpresa quando o espírito comunicante assinou Victor Hugo. E a partir daí nós vamos ter uma outra visão de Zilda, Victor Hugo e de sua filha, que nós vamos saber daqui a pouquinho. Sob o impulso vibratório do genial escritor francês do século XIX, dentro de pouco tempo a obra estava concluída, recebendo o seguinte título: Na Sombra e na Luz. Quem ainda não leu, sugerimos fortemente que leia. Foi a primeira obra do grande escritor francês do século XIX, ditada a Zilda Gama, agora no século XX. O fato de Zilda psicografar obras do grande escritor francês se deve a uma singularidade. Victor Hugo confidenciou a Divaldo Franco ser ela a reencarnação da sua amada filha Leopoldine. E nós entendemos então como os laços de amor eles não se rompem através dos tempos das reencarnações. Josefine tinha 19 anos, como nós já dissemos, desencarnou vítima de um naufrágio no rio Sena, e é um aspecto muito curioso. Ela estava no navio naturalmente, que o navio bateu, adernou, e naquela época a indumentária, não só masculina, como sobretudo a feminina, era muito robusta, as roupas eram muito pesadas, eram várias saias, várias anáguas, para formar aquele volume, né, que era elegante, né, para as mulheres viverem, né, se vestirem com as saias muito arredondadas. Quando o navio naufraga, ela, como os passageiros, caem na água, no rio. E ela começou a se embolar em 2 anáguas. O marido, recém-casado, mergulha e vai salvá-lo. O marido também desencarna naquele momento. 34 anos depois, 35 anos depois, nós vimos que Josefine retorna então à matéria sob a personalidade de Zilda Gama. Seguindo. Na época, Victor Hugo, e consolado, dedicou-lhe então vários poemas lá no desencarne de Josefine. O espírito de Josefine, quem através da mediunidade da Madame Delphine de Girardin, lá na França, nas célebres sessões mediúnicas da Ilha de Jersey. Lembra das mesas girantes? Foi o primeiro contato que Victor Hugo teve com o espiritismo e recebeu uma comunicação da sua filha. Despertou em Victor Hugo o desejo de conhecer a realidade espiritual, o que acabou por transformá-lo num dos precursores do espiritismo na França. Juntamente com Allan Kardec, que já o conhecia, já eram amigos, como um expoente do movimento espírita. Inclusive, na Revista Espírita de 1863, uma carta de Victor Hugo para Alphonse Lamartine, poeta, escritor e político francês, em razão da desencarnação da sua esposa. Então, ele escreve para a Revista Espírita uma carta em homenagem ao amigo, né, viúvo, cuja esposa faleceu. Outros livros, então, vamos ver um pouquinho, também foram psicografados e impressos por editoras diferentes, trazidos por Victor Hugo e outros espíritos também. A exemplo do Diário dos Invisíveis, como nós já vimos, permanecendo inéditos alguns deles até hoje, e esses são mediúnicos.
bem como várias obras poéticas e de pedagogia da própria autoria da Zíbia. Em 1920, então, desencarna sua outra irmã Adélia, deixando mais uma vez os filhos órfãos. E ela também tinha 5 filhos. Tudo é programação encarnatória. É interessante que o casal Vitor Hugo e a Lili tiveram 5 filhos, os pais de Zilda tiveram 6 filhos, né? E agora a irmã dela desencarna e deixa 5 filhos órfãos. Isilda, por isso mesmo, pelo falecimento de sua irmã, foi chamada então a assumir a criação de seus sobrinhos. Ou seja, ela criou, educou e formou seus 5 irmãos mais novos. Agora, com o falecimento da sua irmã, ela se vê na contingência de educar e formar seus 5 sobrinhos. Olha a pedagogia amorosa por detrás desse processo. O que Zilda escolheu no plano espiritual para vir aqui, quem é professora sabe disso, e a responsabilidade que ela assumiu e conduziu com galhardia ao longo de todo esse processo. Não foi fácil, uma grande mulher. E aí nós trouxemos uma outra informação em 1927. Zilda tomou parte do Congresso de Instrução lá em Belo Horizonte e se manteve como membro permanente. Em 1929, a Secretaria de Educação de Minas Gerais promoveu um concurso e Zilda obteve o primeiro lugar na classificação oficial com um trabalho sobre aulas modelos. As professoras pedagogas aqui já devem ter ouvido falar sobre isso. Aulas modelos em 1929. Possivelmente, essa estrutura pedagógica, com o passar do tempo, as transformações que a educação no país sofreu, pode ter sido extinta. Mas foi tão importante esse projeto, essa proposta que ela ofereceu, que ela acabou conquistando o benefício de estudar na Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte, onde concluiu um curso durante 2 anos. Em 1931, ela se forma, no mesmo ano no qual o Brasil passou por um intenso movimento voltado para os direitos femininos. E mais uma vez, Zilda Gama se expõe, se evidencia no cenário nacional. Por quê? No Congresso Feminino, presidido pela doutora Elvira Comel, Zilda apresentou uma tese sobre o direito do voto feminino. Zilda Gama foi a precursora do direito das mulheres votarem. É mais uma informação, né, que nós talvez não soubéssemos. Que pouco tempo depois teve aprovação oficial pelo governo federal. Passando a residir então em Belo Horizonte, já estava lá, né, para concluir aquele curso de 2 anos, continuou exercendo o magistério primário, agora no grupo escolar Afonso Pena, em BH. Em 1938, Zilda então se aposenta. Era uma mulher muito culta e ainda jovem, colaborou com poesias e contos em vários jornais de Juiz de Fora e Ouro Preto, São Paulo e também Rio de Janeiro, que era a capital da República naquela época, né? Dentre eles, o Jornal do Brasil, que o Zilda era uma das editoras, e a Gazeta de Notícias, além da Revista da Semana, periódicos então publicados, esse sobretudo, a Revista da Semana, na capital do Brasil, ou seja, aqui no Rio. Em 1940, no mês de junho, Zilda se muda então de Belo Horizonte para a capital do país, para o Rio de Janeiro. E aí, a partir desse momento, aqueles que já tinham acesso às obras e aos avanços que Zilda trouxe, não só na área pedagógica, como também na área civil, a questão da democracia, a questão do voto feminino, ela passa a ser ainda mais conhecida no Rio de Janeiro, principalmente após o lançamento das obras de Vitor Hugo. Em 1949, aí nós vamos abrir um viés, e todos nós certamente já sabemos, foi assinado o Pacto Áureo. Vocês conhecem naturalmente o Pacto Áureo, né? A unificação, né, da doutrina dos Espíritos. Aí nós trouxemos um viésinho só para vocês terem quem não sabe, a gente vai recordar,
foi a assinatura, em 5 de outubro de 1949, do documento histórico concretizando formalmente a unificação da família espírita brasileira. Antigo sonho acalentado naquela época, durante 60 anos, pelo Dr. Bezerra de Menezes, que fez um esforço histórico para conseguir a consolidação e a unificação. Ele não conseguiu, mas nesse ano, em 1949, especificamente no dia 5 de outubro, e finalmente foi consolidado, foi realizado o sonho do Dr. Bezerra de Menezes. E nós trouxemos também uma figura da Leopoldo Machado. Nós temos aí o Pacto Áureo. Não sei se eu consigo ver. Vou chegar aqui para ajudar vocês. O Antônio Vantuil, todos conhecem. Arthur Luiz Vasconcelos, Elias Cury, Carlos Jordão da Silva, Carlos Lomba, Felisberto Peixoto, outro não consigo ler, Francisco Spinelli, que é o que no nosso meio, Jordalino Ramos, João Guignoni, João Oliveira, vamos dar um salto naquele ali, Mário de Oliveira, Novidalto, não sei o que, Couto, passa pela que é mais fácil para. Assim, Ronaldinho de Melo Castro, Osvaldo Melo. Leopoldo Machado. Muito obrigado. E vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Obrigado por ter lembrado. Foi de propósito que eu pulei, tá? Mas vamos entender por quê. Então, deixa eu esperar um pouquinho antes. Então, vamos lá. Ronaldinho Melo Castro, Oswaldo Melo, Pedro Escamargo, Roberto Pedro Michelendo, Francisco Rocha Garcia e, por fim, Silvio Brito Soares. Por que nosso amiguinho que falou Leopoldo Machado? Nós trouxemos uma referência, nós estamos vendo ali, em destaque, Leopoldo Machado, possivelmente, vamos ver daqui a pouco, teve alguma relação com o Zé da Gama. E por quê? Porque ele foi o criador e fundador do Colégio Leopoldo em Nova Iguaçu. Nós trouxemos aqui, essa foto é do acervo do Paulinho Leopoldo. Paulinho não era filho do seu Leopoldo. Mas nós vamos ver por que ele não era filho, porque que hoje ele responde pelo Colégio Leopoldo. Foi fundado em 1º de fevereiro de 1930. E Leopoldo teve uma importância muito grande também em frente à Mocidade Espírita no Rio de Janeiro. Ele promoveu em 1948 o primeiro congresso das Mocidades Espíritas do Brasil, na Federação Espírita aqui no Rio de Janeiro, criou o Conselho Consultivo das Mocidades Espíritas e participou ativamente da assinatura do Pacto Áureo. E para vocês terem um pouco mais de informações a respeito do Colégio Leopoldo e do próprio Leopoldo, nós trouxemos uma grande amiga, talvez conhecida de vocês aqui, há muito tempo ela não veio nas reuniões, hoje ela mora fora do país, e ela foi professora, estudante e professora do Colégio Leopoldo. Nossa amiga, nossa comadre, Rita Cossenza. Segunda série primária até formar no Colégio Leopoldo. Eu não consegui ter contato, claro, com o professor Leopoldo, mas eu tive com a dona Leopoldinha, irmã do professor Leopoldo, uma instituição ímpar, foi a primeira instituição particular registrada em 1930, em Nova Iguaçu, com a ajuda do prefeito, é óbvio, e tenho orgulho de ter conhecido a professora Leopoldina Machado, e hoje eu tenho até contato até os dias de hoje com o diretor Paulinho do Leopoldo, que é sobrinho do professor, porque o professor e a dona Maria, sua esposa, eles não tiveram filhos. Então, passou tudo para o sobrinho mais novo, que é o Paulinho, que está até hoje com o colégio. E, além disso, também, depois de 10 anos, de 1930 a 1940, a dona Maria, esposa do professor, montou também uma fundação filantrópica, que é o Lar de Jesus, para pessoas meninas, até hoje existe, que não tem pais, não tem mães, até elas se formarem, ou se tornarem adultas, se casarem e seguirem, ter independência. Então, eu tenho muito orgulho de
que eles ajudam, eles são... É muito boa a escola. Ímpar, ímpar. O Lar de Jesus ainda existe até hoje em Nova Iguaçu, né? Um local muito tradicional, fundado, né, pela irmã do Leopoldo, da Leopoldina, e a Rita, que é nossa amiga, já esteve várias vezes conosco, alguns anos atrás, estudou desde 9 anos, entrou no Leopoldo, eu acredito que tem sido 11 anos de regime da infância, foi logo no primário, se formou no segundo grau e continuou trabalhando no Leopoldo. Então, é uma referência que nós temos sobre essa instituição, como ela falou, foi a primeira instituição particular em Nova Iguaçu. E aí nós vamos novamente voltar a Zilda, porque houve uma situação bem interessante, um pouquinho de tempo depois. Em 1955, né, 6 anos após, Zilda ela se muda, se transfere para Mesquita. O Colégio Leopoldo fica ao lado de Mesquita, fica na divisa de Mesquita e Nova Iguaçu. E eu pesquisei, nós pesquisamos, né, nós não encontramos nenhum registro, nenhuma informação de alguma possível relação que Zilda teria com o Leopoldo Machado. Mas é muita coincidência Zilda Gama sair da cidade do Rio de Janeiro, capital da República, se mudar para Mesquita, distrito vizinho como daqui, Vicuí de Nova Iguaçu, onde havia uma instituição de ensino chamada Colégio Leopoldo, porque Zilda já sabia, inclusive, da assinatura do Pacto Áureo. Então, possivelmente, não existe registro, Zilda se mudou para Mesquita para estabelecer algum vínculo mais próximo, mais íntimo com o professor Leopoldo, um dos responsáveis pela assinatura do Pacto Áureo. E lá ela viveu por 2 anos. E aí, em 1957, Zilda se muda para o Rio de Janeiro, porque no mesmo ano o professor Leopoldo Machado desencarna. E aí houve mais uma outra coincidência, como no ano em que o grande professor Leopoldo e um dos responsáveis pela assinatura do Pacto Áureo falece, e aquela que foi uma das maiores expoentes, se não a maior até então, depois de Chico, pioneira, enquanto médica psicógrafa, e é bom que se diga isso, a importância no cenário feminino da doutrina dos espíritos no país e no mundo. Chico é de uma relevância incalculável, mas Zilda também teve um papel fundamental na construção da literatura espírita no país. E ela se muda então, e aí nós colocamos ali, porque ele falece no dia 22 de agosto, e Zilda se muda também no mesmo ano, possivelmente por conta do desenlace do falecimento do professor Leopoldo. Então ela volta para o Rio de Janeiro. Em 1959, ou seja, 2 anos depois, Zilda sofre um derrame cerebral que a embotou, ou seja, ela ficou com seu raciocínio embotado, com dificuldade de raciocinar, e antes que era iluminado pelos fachos da inspiração espiritual por conta de todos aqueles espíritos, sobretudo por Vitor Hugo, trazer para nós, todos nós que estamos aqui, que estamos fora daqui também, as obras que nós veremos daqui a pouquinho. Essa informação está em Reformador, lançado em abril de 1969. Então, não sei porque eu estou com Zilda na cabeça. Zilda passou a viver então seus últimos anos, os últimos 10 anos, numa cadeira de roda, né, por conta justamente desse derrame que foi invasivo, né, em seu corpo físico. E residindo então em companhia do seu dedicado sobrinho, Mário Ângelo de Pim, cercado pelo afeto dos familiares e a admiração e o respeito de quantos a conheceram, pois, integralmente consagrado ao serviço do Senhor, Zilda não contraiu matrimônio, assim como Chico, assim como Divaldo, assim como Raul, assim como tantos outros, né, que abdicaram de maneira conjugal para se dedicar integralmente à doutrina dos Espíritos. É errado casar? Claro que não, absolutamente. Porque nenhum de nós aqui é missionário. Nós viemos com essa carga de responsabilidade para trazermos novas obras psicografadas, para que nós abríssemos mão dos nossos companheiros ou companheiras conjugais, né? Não há incompatibilidade, mas é uma escolha, foi uma escolha de cada um deles. Né? O casamento foi com, literalmente, a doutrina dos Espíritos. Perfeito, obrigado. Em 1969,
no dia 10 de janeiro, com quase 91 anos, Zilda Gama retorna então à parte espiritual, desligando-se do seu corpo ao quebrado pela doença e pelo tempo, sepultado no dia seguinte no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Todos nós conhecemos, não pessoalmente, pelo menos através das notícias, né? O Dr. Francisco Cors Werneck, seu primo irmão, escreveu no Impacto que Zilda foi sempre um padrão de honra e honestidade para a mulher espírita. E ele, não precisava dizer que o espiritismo do estado de Minas Gerais e em todo o Brasil está em dever algo que perpetue o nome. Embora ela nunca tenha pensado nisso, e ainda Dr. Francisco acrescenta: foi uma grande antecessora de Francisco Cândido Xavier e a grande falange de encarnados e desencarnados que se converteram ao espiritismo graças aos seus romances mediúnicos. E há um aspecto interessante nessa fala do doutor, que aqueles que não aderiram à doutrina dos espíritos passaram a contato com a doutrina e se envelheceram com os romances de Vitor Hugo, todos trazidos por Zilda, agora no século XX. Então ela sensibilizou uma legião de pessoas, transformando-as ou em admiradores ou em adeptos da doutrina dos espíritos. Observem o serviço que Zilda Gama proporcionou e proporciona até hoje, vai continuar a doutrina dos espíritos. A importância que ela tem para o cenário nacional do espiritismo. Zilda Gama foi pioneiro no Brasil, a primeira médium a obter do mundo espiritual uma vasta e substancial literatura espírita, tendo causado sensação às suas obras mediúnicas quando apareceram, marcando época, além de terem o mérito de suavizar muitas dores e estancar muitas lágrimas, quer no ambiente espírita, quer entre os leitores leigos, ou seja, seus leitores não espíritas. Mesmo assim, a sementinha foi lançada. E nós trouxemos algumas obras, psicografadas por Zíbia. As do Vitor Hugo, naturalmente, a primeira, com o Dr. Bezerra de Menezes, no Diário dos Invisíveis, e a partir de aí, 5 obras editadas pela FEB e mais 2 por 2 outras editoras. E vamos prestar bem atenção, quem tiver interesse em ler, e nós, mais uma vez, sugerimos fortemente a literatura universal, Vitor Hugo, através da mediunidade extraordinária de Zilda Gama. Na Sombra e na Luz, a primeira obra gravada por Zíbia. Em seguida, ela lançou O Calvário ao Infinito, depois Redenção, em seguida Dor Suprema, Almas Crucificadas. As 5 obras foram editadas e lançadas pela Federação Espírita Brasileira. Não, mas 5 pela Federação, uma pela Editora Pensamento. Entendeu? Aqui, ó. Editora O Pensamento, e as outras pela Federação Espírita Brasileira. Se você contar, vão dar 5 aqui, da FEB, ó, Federação Espírita Brasileira. E aqui sim, essa obra foi lançada pela Editora O Pensamento. E além da Editora O Pensamento e da Federação Espírita Brasileira, Zíbia ainda lança Solar de Apolo, pela Editora Lei, viu? Tem mais a terceira editora, então são 3 agora. E por fim, Nasce Era Bendita, não importa, acho que é Lacel, Decacel, uma coisa assim. Já não são mais obras editadas pela Federação, mas que não perde o valor por ter sido editadas pelo Espírito de Vitor Hugo. E ainda Zilda trouxe mais 2 obras, Na Cruzada do Mestre e Elegias Douradas. Todas essas obras que nós vimos aqui foram psicografadas. Entretanto, como nós dissemos no início, Zilda também trouxe livros autorais e didáticos. O Livro das Crianças, temos um representante maravilhoso, né? Os Garotilhos, ou seja, os garotos pequenininhos. O Manual das Professoras, quem trabalha aqui no magistério já foi aposentado, e se tiver interesse, leia, que muito possivelmente também tem esse material disponível em PDF na internet. E O Pensamento. E nós trouxemos essa obra também de Carlos Bernardo Loureiro, que foi nessa obra que nós nos servimos de fonte primária para a pesquisa desse trabalho. Além das pesquisas que nós fizemos no Centro Espírita Caminheiros da Fraternidade de São Paulo e na União Espírita Mineira, do Informador, porque essas informações vieram através da internet, naturalmente.
Mulheres Médias, quem tiver interesse em estudar, vale a pena. É um livro pequenininho, mas muito saboroso de leitura, dá para as informações pontuais a respeito da vida e obras de Zilda Gama, tá? E nós, mais uma vez, sugerimos que vocês, se tiverem interesse, que o leiam. Vitor Hugo, na obra Redenção, ele nos exorta a respeito da figura de Jesus, desmistificando o que nos foi consolidado há aproximadamente 1.600, 1.700 anos a partir dos concílios que houveram na Europa, sobretudo na Itália, quando a Igreja Católica. Jesus não é Deus, e sim o seu ministro plenipotenciário, ou seja, plenos poderes sobre nós. Aquele que detém poderes absolutos que foram delegados por alguém superior. O chefe de todos os países terrenos, o dirigente de todos os povos, o pegureiro, ou seja, o pastor de todas as almas desgarradas dos rebanhos divinos, acompanhadas deste minúsculo e umbroso planeta. Isso mesmo, obrigado. Nunca foi humano, imortal, porque sua natureza é divina e imortal. Nunca envergou a libré, ou seja, a aparência indumentária da matéria putrescível, aquela que apodrece, que fenece. Que nos seja o espírito enquanto cumprimos as determinações do excelso magistrado do universo. Ou seja, aquele que escreveu as leis naturais que estão contidas na nossa consciência. Então, Jesus é efetivamente o plenipotenciário e o pegureiro das nossas vidas, desmistificando aquilo que nos aprendemos através do livro sagrado católico. Redenção de Vitor Hugo, página 24, lançado pela editora da Federação Espírita Brasileira. Nós trouxemos mais uma vez a exortação de Kardec, quando ele dita para Zilda Gama que sobre a sua fronte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades. Vamos nos colocar, guardadas as devidas proporções, no mesmo lugar de Zilda. O que serve para todos nós esse conselho, essa exortação? Através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, que será a tua glória ou a tua condenação, conforme o desempenho que deves aos teus encargos específicos da alma, como já dissemos. Cinge-te de coragem, ou seja, invista-se de coragem, fé, benevolência, cumpre sem desfalecimento as suas tarefas, os seus compromissos, firmados na espiritualidade ainda, e sem deslizes com todos os teus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante do que aconteceu. Aos 91 anos, se retorna à pátria espiritual luminosa, com a consciência tranquila que sua missão foi fielmente cumprida segundo a sua própria programação encarnatória. E aí nós temos Leopoldino Hugo, que encarnou em 1824, desencarnou em 1643, 35 anos depois encarna Zilda Gama, em 1878, e desencarna agora no século XX, em 1969. E nós trouxemos aqui um paralelo, inclusive para ilustrar e justificar o trabalho dessa noite, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 2, que fala sobre a encarnação dos Espíritos. Questão 132, no capítulo 2. Kardec pergunta então aos Espíritos superiores: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação como objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Todos nós aqui estamos inexoravelmente fadados à perfeição. O tempo que emprega é cada um, é individual. Não vamos nos arvorar, dar saltos além das pernas para achar que nós vamos nos auto-iluminar em uma existência impossível. Mas nós podemos também retardar o nosso progresso. Quem emprega a velocidade, o tempo, somos nós. Com autoconhecimento, com autoobservação, com parcimônia, com trabalho no bem. Não pode estar fisicamente, faz uma prece, ajuda o próximo. Não pode fazer uma prece pelo próximo, que seja lá qual for a razão, empresta o ouvido, empresta o ombro. É a caridade. Que não se restringe exclusivamente, unicamente, ao amparo material. Nós estamos lidando com o espírito, a matéria é algo menor.
embora de suma importância para que o Espírito experiencie as suas lições aqui na Terra. Para uns é uma expiação, claro, de acordo com os seus débitos passados. Para outros é uma missão, é o caso de Zilda e Yolanda da Gama. Mas, para chegar a essa perfeição, deve sofrer todas as tribulações da existência corporal, nesse caso a expiação, que não foi o caso de Zilda, embora ela tenha sido convidada a criar seus 5 irmãos mais novos e seus 5 sobrinhos depois. Não foi expiação, foi uma missão, que ela já sabia, inclusive, passar por esse processo, ainda no plano espiritual. A encarnação tem também outro objetivo: dar ao Espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Quando a gente se imiscui de participar, de estar presente, nós estamos corrompendo um processo de planejamento divino. Nós não estaremos concorrendo com essa obra máxima que Deus espera que todos nós apliquemos e pratiquemos e auxiliemos. É um conjunto, é uma grande orquestra global, digamos assim, tá? Porque não compete só ao espírita, qualquer ser humano, tendo ele religião ou não, sendo ele cristão ou não, o simples fato de ajudar já está movendo forças divinas para o amparo do próximo, independente de religião, né? Para realizá-la aqui, em cada mundo, o Espírito não fala, na Terra, em cada mundo, afinal de contas, na casa do meu Pai há várias moradas, assim não fosse, eu não voltaria dito. E nós passamos por processo de migração e imigração. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Se hoje nós estamos na Terra, como certamente já tivemos inúmeras encarnações passadas, ninguém nos garante que nós não poderemos encarnar em outro planeta. A casa de Mozart, em Júpiter. Vocês sabem disso que teve presente, apresentamos várias vezes aqui. Ele veio de Júpiter para a Terra e voltou para lá. É só um exemplo. Zoroastro, Zaratustra e outros, Da Vinci também, só me recordo se ele veio de Júpiter. É só para a gente pontuar que a grande família cósmica habita em planeta que vai proporcionar a esse espírito a condição necessária para que ele evolua. E depois ele retorna, caso ele queira. Na condição de quem? Missionário. Reforçando dizendo que na época de Jesus a população da Europa é 250 milhões de habitantes. E a Europa fez o que fez, né, com a religião. Vamos deixar esse assunto para uma outra hora, porque a gente tem nossas opiniões formadas a esse respeito, né? Os 3 concílios que aconteceram na Europa, por conta do poder político, poder religioso, retardou o progresso da humanidade. Já visto que nós temos o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria de Magdala, que desmistifica as alterações que foram feitas nos concílios. Isso é só para vocês degustarem. Certo? Então, continuemos aqui. Aliás, esse ano já fez um trabalho aqui sobre Judas Iscariotes. E nós apresentamos um sobre Maria de Madalena. Nós não trouxemos o evangelho dela, mas é um evangelho apócrifo, assim como também é o de Judas, que tiveram contato íntimo, direto pessoal com Cristo, mas a fala dele não foi permitida quando foi feita a manipulação nas escrituras durante os 3 concílios. Então, porque reencarnação não existe. E nós sabemos que ele existe. Nós temos certeza que ele existe. Já visto aqui, a própria Zilda. Vamos lá. Para realizá-la, é que cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A gente pensa que a gente está ajudando, mas o maior ajudado somos nós. Tem uma musiquinha muito bonitinha da doutrina, não me recordo agora quem é o autor, diz o seguinte, eu sempre falo isso, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos daqueles que oferecem rosas. Não tem como ser diferente. O que mais beneficia é aquele que beneficia, mais beneficiado. Mais aprende aquele que mais ensina. Mais é amparado aquele que ampara. E o amparo necessariamente não tem que ser material. Pode ser, sim. Até porque nós sabemos que o mundo, o planeta,
O sistema solar, o universo, os multiversos são compostos de energia. E é essa energia que Jesus não podia falar para nós há 2 anos atrás. Hoje é difícil falar de amor, que é uma energia poderosíssima que mantém os planetas nas suas mais perfeitas ordens. E esse amor do mar está em cada um de nós aqui, dentro do nosso meio e fora. Estamos imersos nele, não só no fluido cósmico universal, como também nesse amor exponencialmente inconcebível em nós. Quer um exemplo dele? Sem longe, pega a figura de Jesus, acabou, ele resume. Não é? A ação dos seres corpóreos é necessária para a marcha do universo. Deus, em sua sabedoria, quis que, numa mesma ação, encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele, naquela mesma existência, aquelas mesmas existências, nas futuras existências. Quanto mais trabalha, lembrando que o autotrabalho também é fundamental. O trabalho em si, através do autoconhecimento, da transformação do homem velho em homem novo. Esse é o trabalho maior que nós podemos fazer, que é o combater o bom combate em nós. É assim que, por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário em a natureza. E assim, meus irmãos, nós agradecemos a toda a paciência, a atenção que vocês nos descansaram, desejando boa noite, muita paz e muita luz de Jesus, que encontre morada definitiva lá no cantinho, no íntimo dos nossos corações, que com certeza ele já encontrou. Às vezes a gente abre a porta, né? Ele escapa, mas escapa para ajudar alguém, depois ele volta para o nosso interior. Muito obrigado. Boa noite. Antes de nós terminarmos, ele sai para ajudar alguém, mas ele nos leva junto. Isso é interessante, nós vamos junto com ele. Muito obrigado.